Pessoal, de volta ao canal e concurseiro. A aula de hoje é sobre a organização administrativa, órgãos e competências públicas. Para dar início a esse estudo, é importante a gente recorrer à Constituição Federal, que em seu título terceiro da Organização do Estado, capítulo 1, a organização político-administrativa, lá no artigo 18 diz que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Em seu artigo 2º, ela ainda diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e o Judiciário. Conceitos importantes que nós precisamos saber para fins de concurso público. Forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. Então, a forma de Estado do Estado brasileiro é o Estado federado, caracterizado pela existência simultânea em um mesmo território de distintos poderes políticos. Na forma de Estado federado, aos Estados-membros é assegurada autonomia consistente na capacidade de administração, legislação, governo e organização. A forma de governo do Estado brasileiro é republicana, em que o chefe do executivo é eleito pelo voto, seu mandato é por tempo determinado e ele tem o dever de prestar contas de sua gestão. O sistema de governo do Estado brasileiro é o presidencialista, em que há predomínio da divisão dos poderes, sendo o presidente da República o chefe do Poder Executivo Federal, os governadores dos estados, os chefes dos poderes executivos estaduais, e os prefeitos, os chefes dos poderes executivos municipais. Dando continuidade ao artigo 18 da Constituição, seu parágrafo 1º diz que Brasília é a capital federal. O segundo, os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem são regulados por lei complementar. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou para formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através do plebiscito, e do Congresso Nacional, através de lei complementar. Também pode ocorrer a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, que se dará por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante também plebiscito às populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Desconcentração e descentralização são dois conceitos importantes que nós vamos trabalhar agora. Desconcentração e descentralização são formas utilizadas pelo Estado para exercer função administrativa. Qualquer função? Não, somente a função administrativa. O que é descentralização administrativa? Na descentralização administrativa, o Estado desempenha suas atividades por meio de outras pessoas. A descentralização ocorre ou por meio da outorga ou por meio da delegação. Outorgar significa transferir a própria titularidade do serviço da pessoa política para a pessoa administrativa, que o desenvolve em seu próprio nome e não no nome de quem transferiu. É sempre feita por lei e somente por lei pode ser mudada ou retirada. Já a delegação, o Estado transfere unicamente a execução do serviço, para que o ente delegado o preste ao público em seu próprio nome e por sua conta e risco, sob fiscalização do Estado. A delegação é normalmente efetivada por prazo determinado. Então, nós vimos que a descentralização ocorre por outorga ou por delegação, e eu não coloquei aqui no slide o que é desconcentração. Então, quando vai ocorrer a desconcentração? Quando as atividades administrativas forem distribuídas dentro de uma mesma entidade ou de uma mesma pessoa jurídica. Então, a desconcentração se dá quando uma atividade administrativa é distribuída dentro de uma mesma entidade ou de uma mesma pessoa jurídica, ok? Os órgãos públicos
Para esse conceito, nós vamos recorrer à Lei 9.784, de 29 de janeiro de 99, que é a lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Então, ela diz que o órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Órgão público, então, é uma unidade que une atribuições praticadas pelos agentes públicos que o formam, com o objetivo de manifestar a vontade do Estado. Os órgãos públicos podem ser classificados. Quanto à pessoa federativa, eles dividem-se em federais, estaduais, distritais e municipais. E de acordo com sua atuação estrutural, esse critério leva em consideração a situação do órgão, sua estrutura estatal. E assim nós temos que eles podem ser diretivos ou subordinados. Diretivos são aqueles que detêm condição de comando, de direção, e os subordinados são aqueles incumbidos das funções rotineiras de execução de atividades. Quanto à composição, eles podem ser singulares, quando são integrados por um só agente, e coletivos, quando integrados por mais de um agente. Quanto à esfera de ação, eles podem ser centrais ou locais. Os centrais, eles exercem atribuições em todo o território nacional, estadual, distrital e municipal, e os locais atuam em parte do território apenas. Quanto à posição estatal, eles representam os poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário. Quanto à estrutura, os órgãos podem ser simples ou unitários e compostos. Compostos são aqueles constituídos por vários órgãos, como ocorre com os ministérios, secretarias. Quanto à composição, eles ainda podem ser classificados em singulares, que são integrados por um único agente, e os coletivos integrados por vários agentes. As competências públicas, de acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, as competências são deveres e poderes. São atribuídas ao Estado, a seus órgãos e agentes para que possam atender a certas finalidades públicas, para que cumpram o dever legal de atender os interesses da coletividade. O destaque, na verdade, está na ideia de dever, de dever cumprir e não de poder. As competências administrativas são feixes de atribuições concebidos para proporcionar a realização em concreto dos fins legais, via órgãos e agentes. Os poderes, assim, ficarão limitados ao necessário e suficiente para o cumprimento da lei, jamais podendo ocorrer os excessos. De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, o conceito de competências é um plexo de deveres públicos a serem satisfeitos mediante o exercício de correlatos e demarcados poderes instrumentais legalmente conferidos para a satisfação dos interesses públicos. São características das competências. Elas são de exercício obrigatório para órgãos e agentes públicos, devem sempre ser exercitadas, não cabendo ao agente escolher exercê-las ou não. São irrenunciáveis, o seu titular não pode abrir mão delas. São intransferíveis, não podem ser objeto de transação, repasse, mas cabe delegação nos casos previstos em lei. São imodificáveis pela vontade do próprio titular, pois não podem ser aumentadas ou diminuídas, pois decorrem da lei. São imprescritíveis, sempre existirão, mesmo que não se utilizem delas. Ficamos por aqui, espero que tenha contribuído com os estudos de vocês. Até a próxima aula.